Eu quero falar, gente, de um trabalho bonito que está sendo realizado aqui no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. Inovando com um tratamento ligado a animais. Você já ouviu falar sobre o cão carinho? Eu estava acompanhando, inclusive, uma matéria uma vez, que nos Estados Unidos existem diversos tipos de tratamentos, né, com animais, que no caso, o cão, que ajuda muito o desenvolvimento, a recuperação da pessoa que está acamada, que está doente, com o cão, porque o cão é o verdadeiro amigo do homem. E aqui em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas, a professora e doutora, né, Maria Auxiliadora Martins, ela faz esse trabalho lindo que é chamado do cão carinho. E ela está comigo aqui através do VMix, inclusive ela está no seu local de trabalho, mas gentilmente cedeu esse espaço para gente através do VMix e ela vai participar comigo agora. Doutora, eu não sei se eu chamo de doutora ou de professora, assim como queira. Bom dia, tá me ouvindo bem aí? Bom dia, bem você? Estou ouvindo bem. Tudo bem, doutora, graças a Deus. Doutora, vamos contar para o pessoal de casa, aqui para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador de Ribeirão Preto, através do Facebook também. Tem muita gente acompanhando a gente fora do Brasil, em outros estados. Eu estava acompanhando uma matéria, inclusive, que já é feito um trabalho de tratamento com pessoas doentes, né? Nos Estados Unidos, levando o cão, levando o animal. Essa ideia que a senhora teve de fazer esse trabalho pelo HC aqui em Ribeirão Preto, foi tirado dessa ideia lá nos Estados Unidos, doutora? Sim, gente, essa ideia ela existe no Eiro, na verdade, né? E foi uma novidade para nós aqui, utilizar animais para trazer um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção para aqueles pacientes internados na UTI. Então já é uma bem fundamentada há muitos anos e que a gente trouxe agora para a nossa realidade aqui. E, na verdade, faz um ano que a gente começou o projeto. Me diga uma coisa, doutora, quantos cães participam desse projeto Cão Carinho que a senhora desenvolveu? Participam, na verdade, são cães de tutores que são selecionados. Os Aham. cães precisam seguir algumas regras de higiene para que o paciente Uhum. fique em risco. Então, existe uma adestradora que trabalha com a gente para que faça esse trabalho de adestramento e para que ele consiga interagir bem com os pacientes. Inclusive, doutora, a gente tem uma imagem, que foi uma imagem divulgada numa matéria que fizeram com a senhora, a gente está colocando no ar aqui, que tem um paciente, então, recebendo a visita desse cão. Que raça que é esse cão, doutora? Os cães mais recomendados são aqueles mais dóceis, mais amigáveis. Esses cães, esse da imagem é um Golden, que foi o nosso primeiro cão, o Dante. Nós temos Golden, temos Pug agora, temos outras raças menores também. E o ideal é que realmente seja adestrado e que goste de gente, né, que não tenha dificuldade em interação com pessoas. Doutora, explica para o meu ouvinte, para o meu telespectador aqui em casa, que está acompanhando a gente em casa, como é que é essa relação entre os animais e o paciente, que a senhora vê, inclusive, uma melhora do paciente tendo esse contato com o cão, doutora? Exato. Na verdade, assim, existem trabalhos já na literatura mostrando que essa interação do cão com o paciente diminui estresse, diminui níveis de alguns mediadores que levam ao estresse, que aumentam a pressão arterial, que aumentam a frequência cardíaca. E quando a visita ocorre, o bem-estar, ele não é só no momento da visita, é um bem-estar que perdura dias, semanas após. Então, existem trabalhos documentando muito bem isso, a importância dessa visita na melhor evolução, principalmente relacionado a estresse, controle de pressão arterial e melhora da autoestima. O paciente, ele se adequa mais ao tratamento, ele fica mais relaxado e muda aquele ambiente de estresse que é uma UTI.
Doutora, quando a senhora está fazendo esse projeto, esse trabalho bonito de colocar o cão próximo à pessoa que está sendo cuidada ali, quem que a senhora percebe que gosta mais dessa interação, desse carinho? O paciente ou o cão, doutora? Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, a impressão que dá é que é bilateral. O que a gente faz é perguntar ao paciente se ele gostaria de receber visita, ele assina um termo de consentimento, concordando que ele gostaria, e a maioria das pessoas, mesmo aquelas que não têm cães em casa, elas gostam, e a maioria respondem que querem a visita. E depois da visita, é nítido, a gente pega o feedback do paciente, né? Ele escreve algumas palavras, ele fala para a gente como se sentiu, e a adestradora nos dá também o feedback do animal. O animal fica mais relaxado, ele gasta energia, mas é um gasto de energia que o resultado final depois é positivo para o animal também. Doutora, me diga uma coisa, esse tipo de interatividade é feito só com o paciente ou com os familiares do paciente também, doutora? Na verdade, a ideia inicial do projeto é que fosse com os pacientes. Mas aqui no Hospital das Clínicas, a gente começou a fazer, antes da pandemia, o ano passado, o que a gente chama de visita estendida. Então, a família fica junto com o paciente dentro da UTI durante até 24 horas, se tiver disponibilidade. Então, se no momento da visita a família estiver presente, ela também participa da visita junto com o paciente. Doutora, como é que está funcionando esse projeto do Cão Carinho agora com essa pandemia? Como é que está indo esse trabalho? Teve que parar ou tendo algumas medidas preventivas, está dando para seguir, doutora? Na verdade, a gente fez um ano do projeto agora em julho, né? E nós tivemos, infelizmente, que parar exatamente pela pandemia, pelas questões relacionadas à aglomeração, né? Então, a gente está parada neste momento. Mas a ideia é que a gente volte assim que possível. Porque a gente sabe que a medicina intensiva ela é muito voltada a prevenir e a tratar doenças. E, na verdade, a terapia assistida por animais, a atividade assistida por animais, que é o nome mais correto, ela é um tratamento não farmacológico, quer dizer, são medidas simples de serem feitas e que têm um feedback positivo. Então, assim que possível, nós vamos voltar a fazer. Uma pena, né, doutora? A gente sabe que tem que ter as medidas preventivas, porque essa doença, que no caso do Covid é uma doença contagiosa, mas seria uma doença que seria muito bem assistida também para esse projeto dos animais. Até porque o Covid-19, mesmo em algumas pessoas que não venha com uma gravidade muito grande, mas mexe um pouco com o psicológico, até pelo número de pessoas que estão vindo a óbito, né, doutora? Sem dúvida, a gente tem lidado com situações muito difíceis aqui no hospital, principalmente porque nós acreditamos muito no ambiente humanizado, nesse cuidado com a família também, não só com o paciente, né? Então, a gente tem mantido o que é possível de se manter, por exemplo, a presença da família, isso é muito importante, então, na recuperação do paciente. Então, assim que a gente tem condição, a gente que o paciente sai do isolamento, a gente permite que a família venha visitá-lo. Mas durante o isolamento, realmente é complicado porque a gente pode colocar a própria família em risco, né? E outras pessoas em risco pelo fluxo maior de pessoas no hospital. Então, nós reduzimos o fluxo muito aqui do hospital de uma maneira geral e por isso a gente não consegue. O que a gente consegue fazer hoje são visitas virtuais. Talvez seja uma ideia que aquelas pessoas que têm o cão e que muitas vezes eles querem ver a visita do próprio cão no hospital, nós já fizemos essa situação uma vez, foi a nossa primeira situação assim, o paciente recebeu o próprio cão no jardim do hospital e talvez a gente possa fazer isso de maneira virtual. Você me deu uma ideia agora, neste momento. Exatamente, até porque, doutor, eu toquei nesse assunto com a senhora, que a gente mostrou esses dias aí um projeto, né, das pessoas que fazem, como é que chama, César, o pessoal que faz os palhaços, que fazem alegria,
O pessoal do Expresso Sorriso. Expresso Riso. Como eles não podem chegar próximo aos pacientes, eles estavam fazendo uma interatividade através de um robô, né? Que uma tela de computador, a pessoa estava em outro local e estava tentando tirar o riso da pessoa. Acho que seria um método bacana, né? Para seguir esse projeto tão bonito que a senhora colocou aqui no HC, né, doutora? Sim, eu agradeço as palavras e concordo, sobretudo para aqueles pacientes que têm animais de estimação, porque a cidade é muito grande, as pessoas se deprimem. Já teve situações aqui de pacientes que tinham cachorro, gato também, outros tipos de animais, e que realmente deprimiram bastante durante a internação pela separação. Talvez a gente possa fazer uma videochamada e proporcionar esse encontro virtual. Inclusive, eu ia fazer essa pergunta para a senhora. Falei, os cães que participam desse projeto da senhora são desenvolvidos, né? São treinados aí pela equipe, tudo direitinho. Mas eu estava pensando também, as pessoas que estão aí internadas, que estão aí na UTI, mas que têm o seu cãozinho dentro de casa e muitas vezes não pode ver. Falei, poxa, eles poderiam ter um contato, porque a alegria deles, né? Acaba aumentando mais em ver o seu animalzinho próximo. Esse trabalho de videochamada muitas vezes poderia alegrar e muito, né, doutora? Sem dúvida. Inclusive, o primeiro caso que a gente teve de uma visita com um cão aqui no hospital foi o cão do próprio paciente. A gente lê um paciente que já estava internado há um tempo grande aqui na UTI e que a ideia de receber a visita da sua cachorrinha, na verdade, fez mudar a história toda dele. Ele melhorou rapidamente, ele ficou mais tranquilo, ele ficou mais animado. E no dia que a gente programou a visita, ele desceu para o jardim do hospital, recebeu a visita e neste dia ele já estava de alta da UTI. Só de saber da visita, ele foi melhorando progressivamente e a gente desceu com ele, fizemos todos os cuidados lá embaixo, porque a cachorrinha não poderia adentrar no hospital. E aí foi muito produtivo, assim, o feedback foi muito positivo, ele teve alta. Hoje ele está em casa muito bem. Doutora, então, com esse tipo de projeto, está mais do que provado, né, doutora? Que quando a pessoa está enferma, quando a pessoa está moribunda, é 50% do tratamento em medicação e 50% do tratamento neurológico, psicológico também, né? A pessoa se autoajudando, ela tem uma melhora cada vez mais rápida, né, doutora? Sem dúvida. Eu acho assim, toda doença, independente da gravidade dessa doença, ela tem como tratamento, uma parte do tratamento depende do paciente. E se a gente puder proporcionar um bem-estar, proporcionar medidas que a gente chama de medidas de humanização, tanto do ambiente quanto de apoio emocional, a presença da família, a presença do animal de estimação, no caso, isso tudo contribui para um tratamento mais efetivo. Isso já está demonstrado na literatura, não é algo que nós temos dúvida, e nossa pequena experiência aqui de um ano nos mostrou que realmente isso é uma verdade. A gente tem respostas muito melhores da Ah, visita. tinha sumido a imagem da senhora, doutora, mas agora voltou aqui para mim. Doutora, a gente se vê no meio de uma pandemia, de uma doença que está contaminando o nosso mundo todo. Qual que é a expectativa da senhora para a volta desse projeto do Cão Carinho, doutora? Tem que realmente esperar a finalização dessa pandemia? Pois é, infelizmente temos que esperar, porque não adianta a gente proporcionar algo bom, mas colocando pessoas em risco. Então, a maior preocupação nossa é com o isolamento social e o distanciamento, porque ter leitos de UTI só com respirador não vai tratar a pandemia. O leito ele não vai cuidar. Na verdade, quem vai cuidar são os profissionais e, na verdade, quem vai prevenir são as atitudes das pessoas, né? O distanciamento. Então, a gente estaria indo na contramão. Eu imagino que para o ano que vem a gente pensa em retomar de acordo com a evolução dos casos, de acordo com como as coisas vão se comportar a partir de agora. Esperamos que seja o mais breve possível.
Assim nós esperamos a retomada o mais rápido possível e que sirva de exemplo, né, doutora, para outros hospitais, não só em Ribeirão Preto, mas como em outro estado, no nosso Brasil todo, como veio o exemplo lá direto dos Estados Unidos e está dando certo que aumente cada vez mais, né, doutora? Sim, a expectativa é essa. Inclusive, eu participei de uma reunião na Câmara dos Vereadores aqui em Ribeirão, que tem um projeto de um vereador exatamente para implementar esse projeto semelhante nos hospitais públicos de Ribeirão. Então, talvez a gente possa até treinar essas pessoas, ajudar, mostrar a nossa experiência e realmente divulgar o trabalho e proporcionar isso para mais pessoas e mais hospitais. Doutora, eu tenho muitas, mas muitas e muitas perguntas para a senhora, mas o tempo do nosso programa também é curto e eu sei que o tempo da senhora também é curto, que a senhora precisa continuar o seu trabalho, a senhora trabalha aí dentro da UTI, né? Quero parabenizar demais o trabalho da senhora, a atenção que a senhora teve conosco. Claro que a gente queria fazer essa entrevista pessoalmente, para a gente mostrar como é feito, mas a pandemia, infelizmente, não nos permite, né, doutora? Quem sabe assim que terminar, a gente mostra isso ao vivo, um trabalho lindo, a senhora realizando aí no HC, viu? Parabéns! Sim, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que a medicina intensiva ela é muito voltada a prevenir doenças e a gente consegue, com esse projeto, humanizar o ambiente, distribuir carinho. Eu acho que o nome do projeto é Cão Carinho, não é por acaso, né? Então, esse projeto ele aliviou bastante a dor dos pacientes e ele trouxe um alívio do sofrimento e da dor. Então, nós estamos muito felizes com o resultado e eu espero que vocês possam realmente vir pessoalmente e acompanhar uma visita com a gente. Obrigado, doutora. Um grande abraço para a senhora. Fica com Deus. E assim nós esperamos estar próximo da senhora, mostrando esse trabalho bonito o mais rápido possível. Obrigado pela sua atenção. Um ótimo trabalho aí para a senhora, viu? Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Um abraço.